Olá pessoal, eu sou Amanda Costa e essa é a nossa aula sobre não existe paciente difícil, você que explicou errado. Por que eu escolhi esse tema para vocês? Hoje eu vou falar tudo sobre lavagem nasal em pacientes com transtorno do espectro autista. E eu escuto isso muito aqui no consultório. Ai, Amanda, eu não oriento meus pacientes a fazerem a lavagem nasal porque é difícil, porque eles não vão conseguir fazer, porque eles não vão seguir as orientações, porque a família não quer colocar essa rotina. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso e principalmente eu vou contar as estratégias que eu utilizo aqui no consultório para os meus pacientes lavarem o nariz com segurança, lavarem o nariz sem ter aquela choradeira, sem ser um momento de estresse para toda a família. O que você tem que ter em mente para começar esse assunto? Vocês têm que entender que a gente tem que usar alguns recursos. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns recursos lúdicos que eu uso no meu consultório. Mas vocês não precisam se vestir de Mario Bros e nem de princesa. Mas vocês vão ter que ter alguma habilidade lúdica e criativa para falar sobre a lavagem nasal. Se para vocês o assunto lavagem nasal é um assunto traumatizante, é um assunto ansiogênico, é um assunto que vocês não concordam, parem por aí e vão estudar um pouco mais. Porque pra gente falar sobre lavagem nasal, pro médico falar sobre isso para as famílias, a gente tem que ter 100% de certeza e essa aula é sobre isso também. Eu sou Amanda Costa, então eu sou otorrinolaringologista. Eu sou mestre em saúde da criança e adolescente, fui fellowship de rinologia e base de crânio e fiz a minha pós no Instituto do Sono, tanto para adulto quanto para criança. Também sou CEL da clínica Costa e Alba, sou CEL da maior empresa de sono, de assessoria em sono do Brasil, a Vital Sono. Sou presidente da AB Sono de Santa Catarina e sou fundadora, junto com a Cris e com a Lu, do Trio do Sono e da assessoria Vital Sono. E sou mãe da Laura e da Bruna. Por que dormir bem passa por essa história de limpar o nariz? Por que os otorrinos falam tanto nisso? Por que os médicos do sono falam tanto que a gente precisa limpar o nariz para ter uma boa noite de sono? Quando a gente fala de obstrução da via aérea, do espaço da passagem do ar, no mínimo 30% dessa resistência vem do nariz. E ainda mais da metade dessa resistência vem de uma região chamada válvula nasal, que é uma região muito importante, muito nobre, onde quando a gente tem meleca, quando a gente tem secreção, quando a gente tem rinorreia, quando a gente tem nariz entupido, isso atrapalha pra caramba a respiração. Além disso, 2/3 de todos os casos de apneia obstrutiva do sono em crianças estão associados ao aumento de amígdala e adenoide. A gente não consegue, com lavagem nasal, diminuir o tamanho da amígdala e adenoide, mas a gente consegue sim tirar a secreção, tirar as melecas, tirar toda essa rinorreia, toda essa inflamação e melhorar a qualidade de vida das crianças e preparar essas crianças ou para uma intervenção cirúrgica ou para um tratamento clínico mais amplo. Então sim, a lavagem nasal ela é um tema que tem que fazer parte do consultório do pediatra todos os dias. E não tem essa história de paciente difícil, de paciente que não segue a minha orientação, de paciente que eu não consigo explicar. Isso tem que acabar. Por que eu explico sempre isso para os pacientes? Porque os pacientes têm uma falsa ideia de que o nariz é um buraco cego e onde não tem nenhuma estrutura nobre dentro do nariz. E isso tá errado, pessoal. Então nós que trabalhamos com pacientes, com crianças, com famílias, a gente tem que explicar para a família que dentro do nariz a gente tem todo um sistema mucociliar, ou seja, dentro do nosso nariz existe um tapete, eu explico assim, existe um tapete que recobre toda a via aérea superior e inferior. Do nariz até o pulmão existe um tapete, e esse tapete, ele contém muco e cílios, meleca e movimento ciliar. Além disso, o mucociliar, o sistema mucociliar, ele precisa estar em harmonia para que a gente consiga respirar bem. Cada célula desse epitélio ciliado, ele é formado por 50 a 300 cílios. E esses cílios batem de 8 a 20 vezes por segundo. Eu gosto de explicar isso porque eu ainda falo para as famílias. Tu acha que o cílio vai bater bem se ele tá cheio de meleca? Como que esse cílio vai bater lá dentro do teu nariz se tem um muco espesso e grosso? Não tem como o cílio fazer o seu trabalho. Por isso que a meleca precisa ir embora. Ai, Amanda, eu vou lavar o nariz do meu filho só enquanto tem meleca. Tá errado, gente. Isso é outro ensinamento para vocês passarem para os pacientes de vocês. A gente tem que lavar o nariz não só para remover a meleca. A meleca é algo básico.
A meleca todo mundo sabe, mas não é só para isso. A gente precisa reduzir a inflamação dessa mucosa. A gente precisa estimular esse batimento ciliar, que é fundamental para a fagocitose, é fundamental para o nosso sistema imune. A gente tem que diminuir o edema desses tecidos nasais, diminuir o edema dos cornetos, diminuir o edema da região da adenoide, diminuir o edema dos meatos, que é por onde vai drenar toda essa secreção. E a gente tem que deixar o nosso muco nasal, o muco, de boa qualidade. Então, a história é que a gente só vai lavar o nariz das crianças quando elas têm muita secreção, ela cai por terra. É uma prevenção. Hoje em dia, as crianças elas vão ter de 14 a 18 infecções em um ano, até 5 aninhos de idade. É um monte, pessoal. É todo mês uma criança ranhenta. Então, a gente tem que explicar isso nas nossas consultas de revisão, nas consultas de puericultura, a importância de lavar o nariz não apenas em momentos de crise, de ensinar as crianças como um hábito, como uma rotina, assim como a gente ensina a escovar o dente, assim como a gente ensina a alimentação saudável, assim como a gente ensina os fonemas. É dessa maneira que a limpeza nasal tem que ser vista. E aí eu também mostro essa intersecção para as famílias. Por que o meu filho vive doente do nariz? Por que ele está cheio de meleca do nariz? Existe a meleca, existem as infecções virais e bacterianas e existe a alergia. A alergia, ela tem um componente genético. Se nós temos um pai e uma mãe com rinite alérgica, nós temos mais de 70% de chance de termos um filho alérgico. Então isso a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar a produção de secreção, a rinorreia, que é a meleca do nariz. A gente pode diminuir essa questão das infecções. A lavagem nasal diminui a recorrência de infecções virais. A lavagem nasal diminui o edema dos tecidos. A lavagem nasal melhora a permeabilidade nasal, e isso reduz as infecções e reduz a resposta atópica das crianças. Então, isso a gente tem que falar na nossa consulta, quando a gente quer começar uma rotina de limpeza nasal nas crianças. Quem, então, vai lavar o nariz, Amanda? Amanda, eu tô aqui nessa aula porque eu quero abordar os meus pacientes que têm transtorno de espectro autista. E tu não falou até agora dos meus pacientes. Gente, os pacientes de vocês, os pacientes com transtorno de espectro autista, eles entram dentro do quadro de pacientes que têm nariz. E quem tem nariz precisa prevenir infecções nasais. Então, calma aí que a gente já vai falar melhor sobre o teu paciente, mas vocês precisam encarar isso. Se o teu paciente tem nariz, entra em contato com outras crianças, é um paciente que precisa melhorar o sistema mucociliar, essa aula é para ti. Amanda, meu paciente tem rinite alérgica, tem rinocinusite crônica, tem rinocinusite aguda, tem infecção, tem meleca que cai na garganta, que é o gotejamento pós-nasal, tem exposição a irritantes, vai na escolinha. Então ele precisa lavar o nariz como uma rotina. Ele precisa, pelo menos uma vez ao dia, realizar a limpeza nasal. Isso é feito não só nas crises, mas também de forma preventiva. Quais são os desafios que nós temos quando a gente começa a falar em transtorno de espectro autista? Primeiro é que existem muitos estudos que falam que esses pacientes têm mais atopia, têm mais alergia, cerca de 5 vezes mais alergia do que nas crianças que não apresentam um transtorno de espectro autista. Ou seja, são crianças que têm já uma propensão, por alguns estudos, a terem mais secreção nasal. Ou seja, são público-alvo de limpeza nasal. Alteração da sensibilidade nasal. Ai, Amanda, meus pacientes têm muita dificuldade porque eles sentem muito desconforto quando vão realizar a limpeza, porque não permitem que os pais os auxiliem. Tudo isso são os desafios para a gente abordar, e a gente vai abordar nessa aula ainda, os desafios para a gente ter com essa população. Parem de dizer que é difícil limpar o nariz de crianças com transtorno de espectro autista. Parem de dizer que não é possível. Parem de dizer que é difícil operar essas crianças. A gente tem que encarar que essas crianças são pacientes e que elas precisam de atendimento e que nós somos as pessoas mais capacitadas para atendê-las. A gente tem que explicar tudo o que vai ser feito e as razões de que é importante a gente implementar uma limpeza nasal nessa família. Então, antes de vocês entregarem a receita, vocês vão ter que fazer todo esse raciocínio que eu estou fazendo com vocês. Vocês também terão que fazer na família de vocês, que vocês estão atendendo. Nós vamos iniciar de forma lenta, de forma gradual e de forma segura. Nem sempre a gente consegue começar com o volume de soro ou com o método que nós gostaríamos. Mas sim, nós vamos evoluindo no método até se tornar um método satisfatório para aquela família. Então, deixando um lembrete aqui, o autismo ele é mais frequente do que a soma de todos os casos infantis de câncer, diabetes e HIV. Então, nós não estamos falando de uma população pequena.
Nós estamos falando de muitas crianças que também devem e precisam receber orientações sobre limpeza nasal. E nós estamos falando de crianças que talvez não precisem ir a uma cirurgia de adenomidalectomia ou uma cirurgia de diminuição de cornetos por estarem com a saúde nasal em dia. No Brasil, esse número vai chegar a 2 milhões. E embora a gente ache que esse valor não seja tão real, porque a gente acha que tem mais crianças dentro desse transtorno de espectro autista e que não tenham sido diagnosticadas. Possivelmente a maior barreira para o uso da limpeza nasal nas crianças seja da suposição dos seus pais, mas também dos médicos, que elas não vão tolerar uma irrigação, que elas não vão tolerar uma limpeza nasal. Então, o primeiro passo, o meu primeiro desafio aqui com vocês, é mostrar para vocês que é seguro, que nós temos muitos métodos para serem feitos, que vocês não precisam só usar o método e que vocês precisam explicar isso de forma clara para todos os pacientes de vocês. Com transtorno de espectro autista também, eles também têm nariz e eles também são nossos pacientes, eles também precisam melhorar a sua função nasal e eles vão ter muitos benefícios tendo mais saúde nasal.